Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral. E nesta sexta-feira, 29 de novembro, nós estamos recebendo com muito prazer o comentarista do programa Opinião, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Boa tarde, Roberto. Prazer em recebê-lo. Muito bem. E de pronto vamos ver agora o primeiro VT do programa de hoje, que trata da questão das regulamentações das redes sociais e Big Techs. O Supremo Tribunal Federal está examinando essa questão. E nós vamos ver o VT, o primeiro VT do programa de hoje. Davidson, por favor. A sessão foi marcada por um debate sobre o papel das plataformas digitais, principalmente em relação ao conteúdo publicado no dia 8 de janeiro. A questão surgiu a partir da manifestação do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias. Eu tive no dia 8 de janeiro que provocar Vossa Excelência, ministro Alexandre, pedindo a retirada de diversos conteúdos das plataformas digitais. Nós estamos tratando aqui de algo maior. Estamos tratando da própria sobrevivência, ministro Fux, do Estado Democrático de Direito. O discurso incendiou o plenário, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, que é relator dos processos relativos ao 8 de janeiro. É faticamente impossível defender, após o dia 8 de janeiro, que o sistema de autorregulação funciona. Falência total e absoluta, instrumentalização e, lamentavelmente, parte de conivência. As pessoas fazendo vídeo, postando nas redes sociais, chamando mais gente para destruir, e as redes sociais não retiraram nada. Por quê? Porque like em cima de like, sistema de negócio, monetização. A ministra Carmen Lúcia lembrou o caso do homem que detonou explosivos em frente ao STF há 2 semanas. Também estava nas redes a postagem da pessoa atacando o Supremo, dizendo que ia fazer alguma coisa, e não se conseguiu nem ver, nem vislumbrar, nem nada. O que nós tivemos foi aquela noite com um ato trágico. Os ministros do STF discutem se as plataformas podem ser condenadas ao pagamento de indenização por danos morais por não terem retirado do ar postagens ofensivas. As Big Techs questionam a constitucionalidade de um artigo do Marco Civil da Internet que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para usuários e empresas. Muito bem, aí está o VT, Roberto. Inclusive o ministro Toffoli, como relator da matéria, já disse no começo do seu, não votou ainda, mas de qualquer maneira, na sua análise, que pretende endurecer as regras em relação às redes sociais e Big Techs. Chico, normalmente esse pessoal, eu vejo esse pessoal da direita falando de liberdade de expressão toda hora, é aquele pessoal que acha que o Elon Musk é um gênio, sim, que o Trump é o cara e que Bolsonaro é um mito. O cara que já está falando que vai se esconder em alguma embaixada. Vai ver qual, hein? Macho, embaixada não, macho mesmo. Vamos entender o que são as redes sociais. São 2 modelos, e o que está se discutindo no Supremo são justamente os 2 modelos, porque a gente tem que explicar o que está acontecendo hoje, a guerra que está acontecendo hoje, que beneficia milionários em detrimento da população, e fica todo mundo falando de liberdade de expressão. A primeira das redes sociais. Nós estamos falando de Facebook, Instagram, X, que é o antigo Twitter. O que é essa turma toda? Eles são veículos. Sim. Quando eles foram contra o marco, aquele projeto de lei da internet, porque eles beneficiavam a Globo, porque eles iam ter que pagar por conteúdo, mas fica fácil, né? O que você faz? Você pega conteúdo da Globo, da Bandeirantes, da Record, e coloca, da Cultura, e coloca no Facebook, coloca no YouTube, e tá todo mundo ganhando dinheiro. Mas quem teve que fazer a matéria? Pois é. A emissora, o veículo tradicional. O segundo ponto, e aí é o mais grave, porque aí envolve 2 outras empresas digitais que não são redes sociais, Amazon e Mercado Livre. Eles anunciam produtos piratas, sim, anunciam golpes, produto que não vai ser entregue, eles anunciam produtos ruins, só que
E aí, e tem também no Facebook, anúncios e tal. E pode reparar, os anúncios do Instagram, do Facebook, cada hora é um endereço diferente. Ele anuncia um produto, aquele site não existe. Aí depois ele cria um outro site para vender um outro produto. Isso já cheira mal. Eu não compro nada de Instagram. Ou de Facebook. Normalmente a dica é, você viu a mercadoria, vai procurar no Mercado Livre ou na Amazon, porque eles só condicionam o pagamento a você receber. Mas o produto pirata, eles não querem saber. E está se discutindo agora no Supremo também, Chico, exatamente isso, a responsabilidade deles por vender produtos piratas, por vender produtos falsificados. É a mesma coisa que está acontecendo aí. Isso não é liberdade de expressão. Quando eu vejo o Kim Kataguiri, pessoal do MBL, falando de liberdade de expressão, que liberdade de expressão? Para mentir? Para atacar? Para te destruir a reputação de alguém? Escondido atrás de um e-mail falso? Escondido atrás de um perfil falso? Porque são covardes. Não, não estamos falando de liberdade de expressão, porque a Constituição, eu já falei aqui 1000 vezes, a Constituição garante a liberdade de expressão vedado o anonimato. O que quer dizer isso? Eu posso falar o que eu quiser, mas tenho que ser responsável por isso. Eu não posso me esconder atrás de um perfil fake. E a ofensa, a injúria, a calúnia também são crimes. Lógico. Agora, não é responsabilidade das redes que não fiscalizam. Tem gente que tem 50 perfis no Instagram, 60 perfis no... Por quê? É só associar cada um com um e-mail diferente. E cria-se quantos e-mails for. Você quer ver tecnologicamente como é que o governo podia fazer, Chico? E é muito fácil. Para quem não sabe, a conta de e-mail pode ser padronizada. Ou seja, cada cidadão brasileiro tem um CPF, um RG, não devia ter os dois, devia ter só o CPF. O RG tinha que acabar. E não acaba por quê? Porque há interesses atrás de um RG em cada estado. O CPF tinha que ser a identificação de todo mundo, como é nos Estados Unidos, é o Seguro Social. Tá. E cada um tem seu e-mail na identidade. E dá para fazer. Nem pensem que não dá, dá. Você cria um domínio brasileiro, todo brasileiro associado ao seu CPF vai ter um e-mail. E aí, com este e-mail, é dele só. Eu não posso fazer o e-mail que eu quiser. É aquele e-mail. Todos os meus e-mails particulares jogam para aquele. E é aquele que eu uso para a rede social. Tá. Aí é uma pessoa, um e-mail, uma conta na rede social. CPF. É aí que não querem. Isso não é liberdade, atentado contra a liberdade de expressão. O Supremo está certo. Na hora de ganhar dinheiro, as plataformas ganham, fazem negócios, mas não são responsáveis pelo que elas vendem. Que é o caso, o Mercado Livre se submeteu. Já a legislação, a Amazon é que está brigando. Por quê? Ele vende um produto pirata, Chico. Cobra para vender, cobra a intermediação. Mas ele não quer ser responsável criminalmente pela venda do produto pirata, que ele não tem obrigação de fiscalizar. Ou que é isso? Ganhar dinheiro você quer. E são sites todos estrangeiros. O Mercado Livre é argentino. A Amazon é americana. Quer dizer, as pessoas estão... Eu vejo um monte de idiota falando de liberdade de expressão, Chico, sem perceber que ele está defendendo bilionários que nem sabem que ele existe e que defecam na cabeça dele. Então o Supremo tem que endurecer mesmo. O Supremo tem que endurecer, tem que fazer a responsabilidade solidária e a obrigatoriedade de indenizar quando... Não é só, nós tiramos quando tem ordem judicial. Não. A partir do momento que eu denuncio, olha, isso aqui é anônimo e fere a minha reputação. Tira do ar. Perfeito. Era assim. E para resolver o problema do perfil fake, é muito simples. O Brasil não quer resolver. Por quê? Lógico, os canalhas estão no Congresso, dos 590 congressistas que a gente tem, deve ter uns 90 boa gente. O resto é tudo canalha e cafajeste. Lá, eles não querem votar isso. Porque eles se alimentam de fake news nas eleições, das mentiras nas eleições. São isso que eles fazem. Você veja que eleições hoje se decidem nas redes sociais. Chico, se faz mais campanha como se fazia no passado. A gente tem que instituir a carteira de identidade única baseada no CPF, acabar com os institutos de identificação estaduais e cada pessoa vai ter um CPF e um e-mail. Se você fizer isso, você começa a moralizar e acabar com a sacanagem. Tecnologia tem e basta que o Congresso se mexa. Mas lógico que não vão se mexer porque eles estão pensando em como resolver o problema das emendas porque está faltando dinheiro para pagar o que gastaram na campanha.
Quando você tem um Congresso que só tem corrupto fisiológico, dá nisso. Agora, que o Supremo está absolutamente certo e não existe, de forma alguma, atentado à liberdade de expressão. A Constituição garante a liberdade de expressão, mas veda o perfil falso e se esconder atrás de uma figurinha numa rede social e falar mal de alguém. Isso tem que acabar, Chico. É verdade. Você veja que na esteira dessa discussão, Roberto, tem agora a própria Austrália tomou uma decisão, ela tem suscitado polêmica e tal, proibindo simplesmente o uso de celular para menores de 14 anos de idade. Uma decisão que evidentemente vai gerar muita polêmica, mas de qualquer maneira é para se discutir nessa pauta. Mas, Chico, já virou, a coisa já ficou... Você vê que agora a gente está começando a ter, as pessoas estão vendo o quanto que a inteligência artificial é perigosa. Claro. Fizeram vídeos aí do Bolsonaro e não era ele falando, fizeram vídeos do Lula e não era ele falando, fizeram um vídeo de polícia. A coisa está chegando num grau de perfeição, Chico, que é absurdo. Sim. E a gente está começando. Eu sou ainda do tempo que se via televisão. Sim. Eu acredito em jornalismo. Eu ouço rádios como a Bandeirantes e a CBN, eu vejo TVs como a Globo News, eu acho que Bandeirantes, Cultura, eu acho que o Jornal da Cultura de quinta-feira foi espetacular. Sim. Agora a gente tem que ter a consciência de que com a inteligência artificial hoje, a gente vive num mundo que a gente não sabe se é real. É preciso muito cuidado, muita atenção, principalmente os adolescentes, que são presa fácil na mão desses inconsequentes, desses bandidos. E, Chico, a gente às vezes fica espantado, porque quando a gente fala, as pessoas não vão cair numa coisa dessa, elas caem. Chico, senão o golpe do bilhete premiado é um típico exemplo que as pessoas ainda caem nele. Eu acredito. O falso sequestro e tal. Só que está ficando cada vez mais. Eles, por exemplo, hoje, seus dados são obtidos em qualquer lugar. O que você recebe de SMS dizendo que chegou mercadoria para você, que uma compra não autorizada no seu cartão está pendente, que você tem que ligar para um número. Acesse. Tá todo mundo cansado de saber que não pode dar senha, não pode dar nada pela internet. Os caras não. Fora esses programas que pegam o WhatsApp da pessoa. Muitas vezes pessoas de idade, de boa fé, e que acabam caindo nesses golpes, lamentavelmente. É demais. Roberto, eu pedi sua licença, vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta sexta-feira, 29 de novembro, e recebendo hoje o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. E agora temos mais um VT que trata exatamente desse pacote de contenção de gastos, de corte de gastos anunciado pelo governo da ordem de 70 bilhões de reais, inclusive liberando aí do imposto de renda aqueles que ganham até 5 mil reais. Vamos ver o VT, por favor, Davidson. Juntos, com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, aprimoramos as regras do orçamento. O montante global das emendas parlamentares crescerá abaixo do limite das regras fiscais. Além disso, 50% das emendas das comissões do Congresso passarão a ir obrigatoriamente para a saúde pública, reforçando o SUS. Essas medidas que mencionei vão gerar uma economia de 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos e consolidam o compromisso deste governo com a sustentabilidade fiscal do país. Muito bem, Roberto. De um lado, a sustentabilidade fiscal, o equilíbrio fiscal, a meta fiscal anunciada, defendida pelo setor econômico do governo, pelo ministro Fernando Haddad, e de outro, as prioridades sociais do governo Lula, defendidas basicamente pelo PT, por metade do governo, que quer mais investimentos sociais, dados os gravíssimos problemas nacionais, mas, por outro lado, enfrenta-se a questão do equilíbrio fiscal. Vai dar certo isso, Roberto? Não, o jogo já está combinado. O que me espanta é o Haddad se submeter a isso.
que eu tinha ele como um cara sério. Sim. O jogo já está combinado, o Congresso vai rejeitar, o governo diz que não é culpa dele, porque é impossível de aplicar. Essa meta que ele coloca dos 70 bilhões não existe, Chico, não vai passar. Nenhum ministro concordou com isso, eles saíram de lá fingindo que concordaram. Foi feito um grande jogo de cena, Tá. e por isso o mercado reagiu do jeito que reagiu. Por quê? Porque a lógica, se isso fosse crível, o mercado só avisava. Sim. Mas todo mundo já percebeu que é jogo de cena e que é um jogo arrumado. O governo manda para o Congresso rejeita, o governo diz que não foi culpa dele, a culpa é do Congresso e está tudo certo. E o dólar a R$6. E libera as emendas. Então é isso que vai acontecer. E o dólar a R$6. Quer dizer, não vai ser mais o Roberto Campos. Agora, falando em Roberto Campos, você viu a fala daquele cretino, daquele pulha, do chefe da Casa Civil do governo Lula? Ministro Rui Costa. Falando que agora mudou porque o Banco Central vai ser presidido não é o Banco Central em Miami, é o Banco Central daqui. Quem é aquele cara? Um cara que faz jogo de grandes empresários, cara que não vale absolutamente nada, e joga contra seus colegas de partido. Um cara que montou uma máfia dentro da Casa Civil. Responsável direto pelo que quase aconteceu aqui no Porto de Santos, com aquele terminal da Maersk, da MSC, que ia travar a cidade. Mas ele acha, não, temos que apoiar os grandes, temos que ficar com os grandes. Ele devia fazer assim, temos que ficar com os grandes. O padrinho dele não olha na cara dele. Pra você ver o nível. Aí o cara pega e dá uma dessa. Agora, você acha que essa ala do governo vai concordar em cortar na carne? É claro que não. É claro que não. Senão você faria uma reforma administrativa, Chico. Claro. O problema não é o número de ministérios. Já cansei de dizer aqui, ter um ministério não significa despesa. É muito pequena. O problema é o dinheiro que está indo pelo ralo. E aí achar que o governo vai cortar isso, não vai, Chico. E não mesmo, vai. anunciar corte no benefício da prestação continuada, que é exatamente para aquela pessoa que não tem nada. Esse benefício existe para aquele cidadão absolutamente sem qualquer condições de receber uma aposentadoria sequer. Como se isso fosse resolver os problemas do Brasil. O presidente Lula dava uma entrevista dia desse, Roberto, ele dizia o seguinte, que ele, mostrando toda a sua indignação, corretamente, aliás, de que existem milhões de brasileiros sem banheiro em casa. Então ele dizia, não é possível que no mundo de hoje as pessoas não tenham banheiro em casa. Então é uma questão de educação, uma questão de respeito a essas pessoas. De fato, o presidente tem razão. Mas isso implica em investimentos sociais. Como Chico, fazer para buscar o equilíbrio fiscal? Ontem, no Jornal da Cultura, houve uma matéria, por sinal que eu quero dar os parabéns ao diretor do Jornal da Cultura, o editor-chefe, porque o jornal está ficando cada dia melhor. Sim. Mas ontem eles fizeram uma matéria formidável sobre o INSS, a questão das perícias médicas. Durante a pandemia, eu disse aqui, perito do INSS não é médico, é um vagabundo que passou num concurso e que não quer trabalhar. E eu peço para me processarem quando eu falo isso, e eles não fazem, porque eles esquecem, eles sabem que tem uma coisa chamada exceção da verdade. E eu vou poder mostrar que tem motivo de sobra para o Conselho Federal de Medicina caçar o registro de todos eles. O INSS, eu ouvi isso da boca do secretário executivo, quando o Gabas era ministro da Previdência, o secretário executivo dele. Na perícia do INSS, é normal, o perito nem olha na cara do paciente, nem olha os exames e tal. Mas você sabe por que traz tudo isso? Porque tem limite de concessão. Então, Chico, digamos que numa fila, naquele dia, tem 15 pessoas para fazer a perícia. Tá? Só pode conceder para 5 auxílio acidente ou auxílio doença. Mas todos os 15 precisam. Azar de quem chegar por último. É assim, Chico. Meu Deus. A ponto de um perito dizer que o cara tem condição de voltar a trabalhar. O cara tem uma doença degenerativa crônica, que horror, numa cadeira de rodas, e o perito, sem olhar na cara dele, dá alta e manda ele voltar a trabalhar. Para quem não sabe, essas doenças crônicas não têm cura e atrofiam o corpo da pessoa.
como é que ele manda voltar para o trabalho? Ele primeiro ele tinha que ser caçado como médico. Ele não é médico. Um médico que fala um negócio desse. Mas ele omite, mas eu já ouvi isso de médicos e fui perguntar para o secretário executivo. Sabe o que ele disse para mim, Chico? Tem que ter alguma forma de auditoria, isso é uma forma de controle. Eu falei, não, isso é banditismo. Aí ele ficou bravo e saiu da reunião. Em Brasília, na sala dele, eu ouvi isso. Então, quando você chega nesse ponto, me espanta que o Ministério Público Federal, quando vê as ações que existem na Justiça Federal em relação à perícia, não se interessa em saber por que todo mundo tem que vir para a Justiça. Pô, no caso de uma pessoa numa cadeira de rodas. Como assim? Deram alta para ele. Tem alguma coisa errada. Isso se chama prevaricação. E aí mesmo com a notícia de prevaricação, eu nunca vi juiz federal mandar oficiar para o Ministério Público, falar, tem alguma coisa errada para o perito do INSS ter negado o benefício dele, dessa pessoa. Claro. A gente não moraliza o país por conta desta conivência. Agora, o que me espanta é que, num governo que o Ministério da Previdência Social, por exemplo, mas está na mão do PDT. Chico, eu ouvia isso do Gabas, que era um cara de carreira ligado ao PT. Do secretário executivo dele. Funcionário de carreira da Previdência. Sim. Não foi ele que me disse, foi o secretário executivo. Sim. Então, não muda nada. O problema é que o INSS é uma máquina que parece que tem com vida própria, mas que é feita para negar o direito e não conceder o direito. É inacreditável as coisas que acontecem e num governo que se diz dos trabalhadores, não muda nada. Foram 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma e agora mais 2 de Lula. Mudou alguma coisa na Previdência? Absolutamente nada. Absolutamente nada. O tempo de espera agora para esse tipo de perícia aumentou muito. Exato. Um problema seríssimo. Aí que você entende o que eles querem fazer. Por quê? Você postergando benefícios que são obrigatórios, que têm que ser pagos, você vai economizando dinheiro e deixando a bomba lá para frente. O Lula fez discurso com Haddad falando dos precatórios que não foram pagos pelo Bolsonaro no último ano. Mas ele faz a mesma coisa com os benefícios sociais. Só que quando o INSS pega um trabalhador que não tem condição de trabalhar e nega para ele o benefício, condena o cara a passar fome. Sim, sem dúvida. Esse cara não quer Bolsa Família. Esse cara não quer benefício de prestação continuada. O que ele quer é o benefício dele porque ele pagou para ter. Claro. Porque as pessoas contribuem para a Previdência. Então esse é o problema. Aí você vê um monte de gente na internet descendo a raiva, me chamando de extrema-direita, quando eu falo do tal projeto da deputada do Rio de Janeiro, que fala do 6x1, e que, na verdade, ninguém entendeu que ela não está querendo para 40 horas semanais, são 36, é o que está no projeto. O analfabeto não lê, né? Ele não lê o projeto e vai levando junto com a boiada, porque no mundo existem exploradores e explorados, só. É a guerra do capital. Ninguém está falando aqui de trabalhador. Ninguém está metendo pau em trabalhador. Acabei de fazer o contrário agora. Agora, o mesmo governo agora está pensando nesse projeto porque é 4x3. Num país que está bem, nós estamos muito bem. Nós somos o primeiro mundo. Dá para trabalhar menos. E como se considera empresário, ou quem tem uma empresa, explorador. Como explorador? É ele que dá a dignidade do emprego. Porque quando você vê neguinho desempregado na fila dos centros de trabalho, aí ele fica todo feliz quando ele arruma um emprego. Lógico, porque ele vai ter dignidade. As pessoas não querem Bolsa Família, elas querem dignidade. Elas querem trabalhar, receber e gastar. Claro, lógico. Aí essa turma toda vira, de uma hora para outra, virou escravidão, trabalhar 8 horas por dia. Dignidade. Mas não é dignidade, é honra. Virou... Eu trabalhar 8 horas é escravidão. Eu quero ver como é que a gente vai fazer para fazer o país vencer. Por quê? A lei proíbe redução de salário. Sim. Como é que vai ficar? E aí essa meta fiscal aí esquece. Porque todo aumento de custo é só fazer um turno a mais. Cara pálida, é só fazer um turno a mais. Quanto custa o turno a mais?
E o preço vai para onde? Isso se reflete aonde? Mas ninguém está pensando nisso. O dólar a 6. O que o dólar significa para mim? Não, né? Não reflete em mais nada. Porque a gente produz tudo que a gente consome. Aí você vai ter aumento na roupa, aumento do condomínio, aumento da luz, aumento de água, aumento de tudo por conta da criação de turnos adicionais. Mas todo mundo é gênio. O que tem que acabar é a escravidão, as pessoas querem passear. Querem passear com os filhos e viver. Ócio remunerado. Exatamente, né? É uma beleza. A cultura do ócio. E aí a gente está caminhando para onde? E outra, Chico, eu vi coisas do tipo, não, porque nos países desenvolvidos, que país desenvolvido que esses caras ouviram falar ou estão vendo noticiazinha de Wikipédia do Google? Não existe experiência desse tipo que tenha dado certo sem redução de salário, que foi o que aconteceu na Alemanha, que é o único exemplo que se pode dar. Mas foi decisão dos próprios trabalhadores. E não porque o alemão é bonzinho, porque o alemão é tudo menos bonzinho. Foi porque o alemão falou, vai sobrar para mim, porque se o meu vizinho ficar desempregado, eu é que vou ter que ajudar. Então é melhor dar emprego para ele. Diminui um pouco o meu, mas eu não preciso me preocupar com ele. Foi isso que aconteceu. Mas aí é um país que tem uma outra visão, não é o nosso, em que a gente quer levar vantagem em tudo. Muito bem, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta sexta-feira, 29 de novembro, e recebendo hoje, com muito prazer, o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. E, Roberto, na esteira dessa discussão de 6x1, escala, toda essa polêmica, essa coisa toda, isso remete a um aspecto também que tem trazido muita preocupação entre os trabalhadores, que é a questão da contribuição sindical. Ela acaba sendo descontada do limite do trabalhador, e muitas vezes o trabalhador nem sabe que ele poderia não liberar isso, não autorizar, enfim, é uma seríssima confusão e o trabalhador acaba sempre sendo prejudicado, Roberto. E na verdade para sustentar vagabundo. A verdade é essa, porque o comportamento dos sindicatos depois do julgamento do Supremo, em nenhum momento o Supremo disse que pode cobrar contribuição sindical. Pode. Mas ele não declarou inconstitucional a reforma trabalhista e, portanto, a mudança da redação do artigo 579 da CLT. Tá. Então eu vou explicar de novo. Seus canalhas, porque sindicalista que está fazendo trabalhador sair do trabalho e ter que ir lá para assinar uma carta de próprio punho para não ser descontado, seus canalhas, cafajestes, vagabundos sem vergonhas. Vocês estão mentindo. E eu não sei por que tem tanto empresário medroso e que não consulta advogado fazendo desconto, obrigando o funcionário a fazer isso. Ninguém tem que fazer carta de punho para dizer que não quer ser descontado. É o contrário. O sindicato, para cobrar a contribuição sindical, tem que apresentar autorização expressa do empregado. Tem que pedir autorização. É lógico. Esse é o processo. Esse é o processo. Mas não é isso que acontece. Não, estão mentindo para as pessoas. Essa camarilha está mentindo para as pessoas. E agora, quando chega na época do final do ano, porque o desconto é em janeiro, estão obrigando as pessoas a ficarem embaixo de chuva, de sol, tal, no sindicato para assinar uma autorização que não existe. Quilométricas. É para criar dificuldade. É lógico. O cidadão não vai. Eu disse, meu contador, olhem só, meu contador. Eu falei, não, mas você não tem nada. Deixa eles mandarem. Eu quero que o sindicato mande, eu vou rasgar o boleto. Aí eles vão me processar. Não vão ter coragem. Não vão ter coragem. Você é empresário, rasga e joga fora. Se não tiver autorização expressa do funcionário, não pode descontar e você, empregador, não é obrigado a descontar para mandar para sindicato de vagabundo safado. Eu fui advogado de sindicato, nunca trabalhei para patrão. Eu já fiz dissídio de greve.
Não vem dizer que eu sou de extrema direita, que nem uns bobões aí na internet. Que você é contra. Eu não sou contra nada disso. Mas eu trabalhei em sindicato de verdade, que não cobrava contribuição sindical, inclusive. Que é o Sindaporte. Tenho orgulho de ter trabalhado lá. Como fui advogado da Federação Nacional dos Portuários. Então não é a totalidade dos sindicalistas que são assim. Mas submeter trabalhador, Chico, a ficar numa fila para fazer algo que ele não tem que fazer, é demais. Para mim, é canalice. Não existe outra forma de qualificar isso. Isso que nós estamos fazendo aqui, Roberto, é muito importante, porque é importante informar o trabalhador, que muitas vezes está lá na sua empresa, daqui a pouco ele recebe o lerite, com desconto que ele não consegue entender o que é, vai lá reclamar, não, mas isso é contribuição sindical anual, tem que pagar, não sei o quê. Mas como? Não, e tem empregador mandando, você tem que ir no sindicato, você tem que fazer de próprio punho. Pior é que submetem as pessoas a esse tipo de coisa. Você poderia fazer na empresa uma lista. O texto é o mesmo, os funcionários assinam e mandam para o sindicato, se fosse o caso. Mas não é. O sindicato é que tem que ter autorização para cobrar. Agora, do ponto de vista legal, o que se poderia fazer? O Ministério Público do Trabalho agir. E eu estou vendo uma omissão completa. Era o Ministério Público do Trabalho agir imediatamente, obrigando os sindicatos a se absterem de fazer isso sob pena de multa. Sim. Aí funciona. Aí funcionaria. Opa. Aí funcionaria. Mas, infelizmente, a gente vive num país em que cada um pensa de um jeito. Porque, veja a situação, além do transtorno para o trabalhador ter que submeter a uma fila quilométrica em chuva, sol, etc. Então, tem muitos daqueles que acabam sendo descontados e fica por isso mesmo. Esse dinheiro vai para o sindicato? Quer dizer, não vai para o sindicato, para as federações e confederações e para a CUT, e para as centrais sindicais também. Que não, isso foi criação do PT. As centrais sindicais não recebiam. Era a estrutura de sindicatos, federações e confederações. Tá. Aí, quando o Lula chegou ao poder, no primeiro mandato dele, houve uma reforma, e a reforma, na verdade, o que ela queria era que a CUT passasse a receber. A CUT ficou com tanto dinheiro no fim do governo Lula, tanto dinheiro, Chico, e praticamente destruiu as confederações. Todas as confederações de sindicatos de empregados foram desaparecendo, porque não aguentaram, não resistiram a esse poder que a CUT tem sobre eles. As centrais sindicais, as outras, são infinitamente menores. A CUT é monstruosa. Sim, além, lógico, de ser o braço sindical do PT, então é lógico que ela tinha uma estrutura e um benefício que nenhuma teve. Ela sempre foi a maior, e ela tinha, a partir do momento que o Lula chegou ao poder em 2003, óbvio, ela tinha mais poder que as outras pela proximidade com o governo. Agora, é um absurdo? A gente vive num país em que você não pode mexer em determinadas coisas ou falar de determinadas coisas. Agora, não se vê, por exemplo, o ministro Luiz Marinho? Não, ele só estava preocupado com a contribuição sindical. Era algo que ele queria mudar na reforma. O resto ele não se preocupou muito, não. Que se arvora como grande defensor dos trabalhadores, não se vê nenhum posicionamento claro. Nem pode ter, ainda mais o Luiz Marinho. Mas teve uma coisa que ele falou sobre essa questão do 6x1, e ele foi muito, muito correto nisso. Às vezes as pessoas acertam. O Luiz Marinho disse o seguinte, porque a bandeira histórica da CUT é a defesa das 40 horas de trabalho semanais. Sim, 40 horas semanais. O que significa? É trabalhar de segunda a sexta. 8 horas por dia, acabou. Sábado e domingo contaria como hora extra. Tá. Isso é óbvio que a economia comporta, porque já é aplicado em inúmeras categorias profissionais. Os metalúrgicos conseguiram isso em dissídio coletivo, Chico. Tá. E aí, para os outros também, porque o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo conseguiu, e isso passou para o de São Paulo e foi para frente, e é 40 horas semanais. Aí você tem remuneração. Se a fábrica funciona 24 horas, ela trabalha em turno. Agora, se ela trabalha no período administrativo e quiser trabalhar no sábado, porque eu nunca vi muito sentido em fazer o empregado trabalhar 4 horas no sábado. Pois é. Que é o que resulta nas 44 semanais. Eram 48. A gente já teve a redução para 44. Agora, a redução para 40, ninguém estaria aqui discutindo. O 5x2, na verdade, é mais do que normal.
Ao contrário do que os imbecis dos haters nas redes sociais falam, a minha empresa nunca trabalhou 44, sempre foi 40 horas semanais. E a maioria das empresas, Roberto, hoje em dia isso está consolidado, Sim. praticamente. Então, o problema é que este projeto não fala 5x2. Esse projeto não é o das 40 horas semanais, que é a bandeira mais antiga da CUT e do PT. E isso foi Ele defendido reduz pelo para Marinho? 36 Sim, e joga para 4x3. claro. Aí, você fala, pô, estamos nadando em dinheiro. E o Luiz Marinho defende as 40 horas semanais, é isso? Defende as 40 horas semanais, que ele falou, nós conseguimos. O Luiz Marinho deu uma declaração que ele entende que tem que ser por dissídio coletivo. É negociação de cada categoria. A gente sabe que grandes categorias conseguem, mas as Tem mais pequenas, força, aquelas claro, empresas pequenas não vão conseguir. Então, a redução para 40, a mudança para 40 horas semanais, na minha opinião, é bem-vinda. Não esse projeto absurdo Isso não. que está falando, e aí todo mundo falando de escravidão, escravidão, escravidão. Meu amigo, escravidão é aquele que se submete a uma informação sem conhecê-la. É aquele que se submete a um comando sem saber de onde está vindo. Isso é escravidão. Escravidão intelectual. Agora, ficar falando bobagem nas redes sociais é direito de cada um. Ainda mais os que se escondem através de... e ofendem e tal. Todo mundo é valente na internet, né? É inacreditável como a valentia é uma coisa assim. São duas coisas assim, ficar atrás de um computador ou de um telefone ou de uma arma de fogo. O cara fica macho. Todo mundo fica macho. Agora, que a gente não tem mais que se submeter a esse tipo de mentira, como eu falei nessa questão da contribuição sindical, agora, é aquilo, Chico, que é espantoso, cadê o Ministério Público do Trabalho que não age? Pois é. Essa é a questão central. Se o Ministério Público do Trabalho tem condições de resolver essa questão, ou de pelo menos tomar providências, por que não faz? Exatamente. Eu também já fiz essa pergunta várias vezes. Por quê? Não se trata só de uma legislação, que é a redação. A redação do 579 da CLT não foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, é ela que está valendo. Ou seja, tem que ter autorização expressa do empregado. Chico, é tão simples entender. E a própria empresa poderia fazer isso, como você já disse. Exatamente. Facilitaria. Olha, quem quer autorizar, está aqui a lista. Quem não quer, está aqui. Assina e a gente manda para o sindicato. Acabou. Não, é verdade. Agora, fazer o que estão fazendo, submeter empregado a ficar na fila. E aí a culpa, Chico, não é só do sindicato. É dos empregadores, que eu não sei, eu nunca vi tanta gente que eu não quero confusão. Normalmente o cara que fala um negócio desse... envolver nisso. Né? É porque está devendo. Está devendo. Porque o cara que não deve vai lá e enfrenta. É simples. Claro. Isso pode ter certeza de que se não quer comprar briga é porque está devendo. Isso me deixa chocado, Chico, porque a gente está falando de quem diz que defende trabalhador. Aí você é xingado quando você fala. O 4x3 destrói a economia brasileira. 36 horas semanais destrói a economia. Aí você vai dizer para mim, mas bancário não é 36 horas semanais? É, por dissídio coletivo. A Constituição fala de jornada máxima. Tem categorias que já trabalham, mas porque qual é a jornada de trabalho do bancário? 6 horas por dia. Aí é diferente, é categoria específica. E você pode fazer isso em todas as categorias. A gente tem que se preocupar, a legislação tem que proteger aquele funcionário de uma categoria. Por exemplo, uma categoria enorme... É fruto de dissídio. Exato, pode discutir no dissídio, porque a gente sabe que só categorias fortes que conseguem negociar. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, Roberto. Vamos para mais um intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta sexta-feira, dia 29 de novembro, e agora nós vamos ver mais um VT do programa a respeito da PEC do aborto e uma manifestação da colega jornalista da Globo News, Andréa Sadi. Vamos ver o VT, por favor, Davidson. Querem que a gente chame, nós que fazemos análise e acompanhamos esses movimentos do Congresso, de PEC do aborto. É a PEC do estuprador, essa PEC para mim. É a PEC contra as mulheres, porque são direitos, como eu estou dizendo para vocês, desde 1940,
direitos de mulheres que eles estão discutindo tirar. Ah, tem mulher na comissão. Verdade. A maioria dessa comissão e a maioria do Congresso é uma maioria de homens. Então, mais uma vez, homens dizendo o que e como essas mulheres que têm direito a recorrer ao aborto, se estiverem correndo risco de vida, se o bebê tiver má formação no cérebro, ou se a mulher for estuprada, ela não vai, se passar essa PEC, ela não vai mais poder recorrer a esse direito dela. Por que eu falo que é tudo que eles querem que chame de PEC do aborto? Porque eles querem que as pessoas achem, eles querem confundir a sociedade de que é uma PEC que está discutindo legalizar o aborto. Não é disso que se trata. Então tem que repetir várias vezes, em alto e bom som, para as pessoas terem certeza do que está sendo debatido lá no Congresso Nacional. E aí, eu fui ouvir ontem, eu fui procurada por vários parlamentares e ministros do Supremo também, especialistas, juristas sobre essa PEC, e eu ouvi algumas análises convergentes, e depois eu fui batendo com outras fontes, que é o seguinte: toda vez que essa turma bolsonarista está se sentindo acuada, ela muda a pauta, tenta tirar o foco e jogar luz para essas chamadas pautas de costume, que costumam render exatamente isso que estamos fazendo aqui, que é debate. Nós estamos jogando luz, só que nós estamos, na verdade, jogando luz do que se trata de fato, não em cima da confusão, porque eles querem causar, eles querem uma tática diversionista, essa PEC aqui, para tirar o foco da investigação do golpe, porque é uma pauta ruim, realmente. Manobra diversionista ou não, o fato é que isso é uma barbaridade, essa tal PEC do aborto, Roberto. Quer dizer, ou seja, a mulher que numa situação dessa não pode fazer. Realmente é o cúmulo. Chico, isso vem de coisas que... essa turma que se diz conservadora, eu queria entender o que é conservadorismo para eles. Porque o conservador é aquele cara que põe filho no mundo e não paga pensão alimentícia, que não que bate na mulher, que tem 3, 4 amantes. Isso aí que é o conservador brasileiro. Só nega imposto. Isso é o conservador. Eu não entendo o que é conservador. E a gente está tendo uma coisa de fundamentalismo religioso que está assustando, porque a gente está caminhando, e não é só aqui, nos Estados Unidos também. Os caras estão falando dos muçulmanos, mas estamos caminhando para um fundamentalismo cristão que é o cúmulo, porque é hipócrita. Lá é cultural. Agora aqui, tratar a mulher como lixo. E não é só, a Sadi foi muito feliz quando ela falou como é que age essa turba bolsonarista no Congresso Nacional. Quando eles estão acuados, Chico, sim, eles vão naqueles projetos que incomodam, porque sabem que a esquerda tem essa pauta que eu também acho um absurdo, essa pauta identitária, essa pauta da questão das mulheres, que é exagerada. O do Regis Tadeu falou desse movimento woke, e é verdade. É o politicamente correto que quer revisionar até a obra de Jorge Amado, de Monteiro Lobato, falando isso é uma coisa cretina, absurda. E tal. Eu não sei como é que ainda permitem os vídeos dos Trapalhões no YouTube, porque eles são absolutamente, hoje, todos eles seriam presos e processados, é uma coisa absurda. A eleição do Trump, como bem disse o Regis, foi uma reação a esse exagero, né? Agora, revogar, porque veja bem, não estamos discutindo o tempo da questão do aborto legal. Sim. Eles querem proibir o aborto. Eles estão indo além daquela PEC anterior. A legislação anterior. Eles querem revogar aquilo que desde 1940 é legal. Então, olhem só aonde eles estão chegando. E a presidente da Comissão de Constituição e Justiça é uma mulher, bolsonarista, mas ela é uma mulher. É inacreditável como eles são caras de pau, e esse conservadorismo que não tem sentido. Nós estamos falando do caso de violência sexual. Claro.
Nós estamos falando de anencefalia. Falando de estupro. Era um pouco, ela bem disse, aqui não é a PEC do aborto, é a PEC do estuprador. Exatamente. Eles estão invertendo, mudaram o nome para passar uma ideia de que você pode ter suas crenças, o Estado é laico. Outro dia, Chico, sinceramente, eu não aguentei ver o Supremo discutindo se pode ter crucifixo ou não nos órgãos públicos. Isso é falta do que fazer. Falta de fazer de quem entra com uma ação dessa. Claro. Mas a gente teve um secretário de saúde em Santos que mandou tirar o crucifixo de um pronto-socorro, lá no pronto-socorro do Macuco, porque ele era de uma igreja evangélica, igreja que depois teve que perdoá-lo, porque ele era um conservador, pastor e tal, e chifrou a mulher, que é amante, dentro da própria igreja. Porque é assim que eles são, né? É assim. A minha moral serve para os outros, não serve para mim. É inacreditável o mundo que a gente está vivendo, Chico. É verdade. Quando os caras aprovam uma coisa dessa, e a mesma coisa que eu disse aqui outro dia, o beijo entre dois homens ou entre duas mulheres te incomoda, olha para o outro lado. Sim. Por que as pessoas se incomodam tanto com o comportamento dos outros? A gente trata com hipocrisia a droga, é hipocrisia. Porque a bebida alcoólica mata mais do que a droga. Eu não estou me referindo ao crack, óbvio. Crack é veneno, não é droga. Agora, quantas pessoas... Vou usar a expressão que minha avó usaria. Quantos maconheiros atropelam pessoas na rua, em ponto de ônibus, andando em alta velocidade? Agora, encachaçado, de monte. Mas cachaça pode tomar. É direto. É verdade. Fumar maconha não pode. Aí agora vão escrever no Instagram, maconheiro. Então, vamos colocar a coisa de uma forma clara. Este país é hipócrita e adora ser hipócrita. Mas a gente está chegando numa hipocrisia, Chico, fruto desse fundamentalismo religioso, que é falso, porque pastor pode explorar a fé alheia e ficar milionário. É normal. Não, dê aí, venda a sua televisão para dar para a igreja. Pastor precisa trocar de carro. E não só isso, em todas as religiões isso existe. Agora, o que você não pode é transformar isso numa lei, num Estado laico, Chico. Claro. A coisa tá... É a mesma coisa que nós falamos aqui outro dia do jogo. Sim. Foi a mulher do Dutra, do Eurico Gaspar Dutra, que num dia disse para ele que era para ele proibir o jogo. O Brasil tinha cassinos espalhados pelo Brasil inteiro, era uma coisa cultural, movimentava a indústria cultural, aqui tinha. Agora a prefeitura quer tombar. Porque aqui em Santos é o seguinte, tem uma turminha lá, quer tombar tudo. Aí querem tombar, mas não fazem, não arrumam, não tornam a coisa viável, é só ir tombando. Que nem o coitado da casa do coitado Souza, e a casa que era a delegacia de trânsito lá na Constituição de Neves, que ninguém me explicou ainda porque que aquilo lá tem que ser tombado. Só na visão de um canalha sem vergonha safado. Naquele caso são safadas, sem vergonhas e canalhas, porque foram duas professorinhas. Agora, quando você tem... Passou o tempo, o mundo mudou, nenhum país que tem jogo se perdeu no inferno. Por que que a gente ainda não pode legalizar os cassinos e o jogo do bicho? Para continuar mantendo a corrupção policial, cassino clandestino, o brasileiro indo jogar no Uruguai. É isso? O Brasil não precisa gerar emprego? Precisa. Não precisa dar espaço, atividade para os artistas? Precisa. Era um espaço onde a cultura fervia, Chico. A arte fervia. Não, claro. E aí é que tá. E tem muita gente que ia a cassino, só para ver o show. Jantar e ver o show, não era para jogar, era pelo espaço. Mas aí, Chico, eu te pergunto, cultural. Eu não posso ter cassino onde a fiscalização pode atuar para conferir se as máquinas foram adulteradas, se a roleta é viciada, tem imã ou tem o diabo a 4. Você fiscaliza, o cara paga imposto de renda, ele paga direito trabalhista, é obrigado a ter todo mundo registrado. Claro. Mas você pode jogar no teu celular, fazer aposta,
num site que está lá fora, que ninguém sabe como é que funciona o sistema e que não paga imposto. Eu não consigo entender. Eu fiquei pasmo com o julgamento do Supremo. Realmente. O Supremo decidindo se pode ter limite, se pode usar o cartão de Bolsa Família. Gente, é proibido. Se é proibido o cassino, é proibido o site de aposta. Óbvio. Se é proibido, é proibido. Ô diabo, quer dizer que pelo telefone pode? Onde é terra de ninguém? Olha, realmente, Roberto, realmente é um absurdo. Como você disse, é hipocrisia generalizada e a normalização da mediocridade, como bem disse o ex-ministro Rubens Recupero. É o tempo que estamos vivendo hoje. O medíocre é normal. Ou seja, tá tudo bem. Eu tenho visto, Chico, muita gente fica falando de Globo. Eu tenho que dizer, e o Jornal da Cultura também foi na mesma esteira, e eu dei os parabéns aqui, e eu dou parabéns a jornalistas que têm coragem de falar o que pensam, independentemente de hater de internet. Eu, por exemplo, não durmo na pia por causa deles. E a Natuza Neri e a Sadi podem ter um jeito mais... A Natuza não, eu tenho mais admiração por ela justamente por conta do equilíbrio, ela é mais apresentadora, ela me lembra muito você. Agora, a Sadi, ela é mais incisiva, mas eu acho que é justamente disso que a gente precisa no jornalismo. É justamente isso. E aí quem fala, não, porque a Globo, ela que determina o que vai ser feito e tal, falou, o comportamento delas é a prova de que jornalismo sério se faz assim, com opinião, e a gente tem que dar os parabéns. É alentador ver as pessoas se manifestando desse jeito. Pena que isso não chega no Congresso Nacional, porque lá parece um congresso de surdos. Surdos, bandidos, desonestos, entre outras coisas. Muito bem, Roberto. Olha, nós teríamos muito mais a conversar. Você sabe que a pauta nacional é extensíssima, mas chegamos ao final. Queria agradecer muito a presença, a participação do Roberto Mohamed, nosso comentarista, advogado, e principalmente agradecer a você, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição do Opinião. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.